Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre os termistores, né? O que são os termistores? Eu peguei dois conceitos aqui. O primeiro conceito diz que são semicondutores sensíveis à temperatura, né? E o segundo conceito são dispositivos elétricos que têm sua resistência elétrica alterada termicamente. Pois bem, o termistor ele varia sua resistência em decorrência da variação da temperatura. Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente. O termistor é um componente que varia sua resistência elétrica em decorrência da variação de temperatura. Existem dois tipos de termistores, né? Basicamente. O PTC, ele aumenta a sua resistência elétrica com o aumento da temperatura, ou seja, à medida que a temperatura vai aumentando, a sua resistência também vai aumentando. E o termistor NTC, né? Que ele diminui a sua resistência elétrica com o aumento da temperatura, ou seja, é o inverso. O PTC, que é coeficiente positivo de temperatura, é isso que está aqui dizendo esse termo aqui em inglês, aumentando-se a temperatura, aumenta a resistência, né? E o NTC, que é coeficiente negativo de temperatura, à medida que a temperatura vai aumentando, a resistência dele vai diminuindo, ok? Então, assim, o termistor é um componente muito simples, importantíssimo na eletrônica, porque o termistor ele é um sensor, a gente usa ele como um sensor de temperatura. Aqui nossos símbolos, né, do termistor. Aqui o PTC é um resistor mesmo, um símbolo do resistor, que vocês estão lembrados. Deixa eu pegar aqui uma cor melhor, que está muito... Vou pegar esse amarelo. O símbolo do resistor é assim, né? E o termistor tem essa faixa aqui em paralelo, cortando. E aí vai ser PTC, que é o mais T, ou NTC, que vai ser menos T, certo? Então o símbolo que vocês vão encontrar, geralmente, nos esquemas elétricos, é esse aqui. É um símbolo do resistor, cortado, com uma linha aqui paralela. Ou esse símbolo aqui é mais antigo, né? É um símbolo mais antigo. Então, hoje em dia você vai ver em esquemas elétricos mais esse daqui. Esse aqui, certo? Ou esse aqui. Mas o mais comum é esse aqui mesmo. Esse aqui é mais antigo. Bom, o aspecto do termistor. Ele se parece bastante com um capacitor cerâmico ou de poliéster. Eles geralmente são pequenos, né? Um pouquinho maiores. Esse aqui você encontra muito em televisores, fontes também você encontra. Esse aqui já em equipamentos menores, né? Mas o aspecto dele pode variar um pouquinho, mas o aspecto que você vai encontrar tanto do NTC como do PTC vão ser esses aqui mesmo, certo? A curva característica. Então eu queria que vocês prestassem um pouco mais de atenção nessas curvas aqui. Veja bem, o PTC, vamos falar primeiro do PTC. À medida que eu vou aumentando aqui a temperatura,
eu vou aumentando a resistência. Por que eu quero que vocês prestem atenção nesse gráfico? Porque os gráficos, geralmente, eles nos datasheets dos componentes, você vai ter algumas informações gráficas e você vai tirar dados diretamente dos gráficos. Então vamos analisar primeiro essa curva aqui vermelha, certo? Eu vou até pegar aqui o pincel vermelho para facilitar. Então vamos pegar o pincel vermelho para falar da curva vermelha. Então assim, o que é que a gente nota aqui nesse gráfico vermelho? Nessa curva vermelha aqui. Vamos primeiro analisar o eixo das abscissas. O gráfico ele está indo nessa direção, certo? Nessa direção aqui para a direita, não é isso? Ele está saindo daqui, desse ponto, e chegando a esse ponto aqui. Então ele está indo para a direita. E o que é que está acontecendo com as ordenadas? Elas estão crescendo também. O que é que eu tenho aqui nos eixos das abscissas? A temperatura, é o que está escrito aqui. E nas ordenadas, a resistência do termistor em ohms, certo? Então o que é que eu tenho aqui? À medida que eu estou aumentando aqui a temperatura, a resistência do termistor está aumentando. Vamos supor que eu tenho aqui 20 graus, certo? 20 graus. E aqui eu tenha, sei lá, 30 ohms, 40 ohms. Né? Aí como é que a gente faz para a gente saber, numa temperatura de 20 graus, a resistência do termistor? É só pegar esse ponto aqui e fazer uma projeção aqui no eixo das ordenadas. Eu vou ter aproximadamente 35 ohms, certo? 35 ohms, que é esse ponto aqui. Então é assim que você tira dados de um gráfico, ok? Vamos agora falar da curva verde. Vou apagar aqui tudo, está em vermelho. Vamos falar agora da curva verde. Vou pegar aqui o verde. Falar dessa curva. O que é que está acontecendo? Ele está saindo desse ponto, sempre da esquerda para a direita. Ou seja, a temperatura está aumentando. E o que é que está acontecendo com o gráfico? Ele está diminuindo. Então, no NTC, à medida que a temperatura aumenta, o que é que acontece com a resistência? Ela cai. Qual é outro dado que a gente pode tirar desse gráfico? Veja que aqui é uma curva. Aqui não tá uma reta, certo? Está uma curva. Se está uma curva, isso indica que o aumento da temperatura não é proporcional, no caso do NTC, à sua diminuição de resistência. E no caso do PTC também não é diretamente proporcional ao aumento da resistência. Então não é quando nós temos um gráfico, uma reta, isso quer dizer que é algo proporcional. Eu tenho x sobre y. É algo proporcional, que seja igual a uma constante, vamos dizer. Mas aqui no caso do NTC e PTC não é assim. Então, no NTC, eu estou aumentando a temperatura e a resistência ela está diminuindo. Se eu pegar um ponto desse gráfico aqui, vamos supor que aqui fosse 70 graus, né? 70 graus. Eu iria fazer uma projeção desses 70 graus, chegaria até aqui a curva e iria para cá. Vamos dizer que aqui eu tivesse 10 e aqui 20. Aqui seria aproximadamente 12 ou 13 ohms, né? Que aqui é dado em ohms. Então eu tiraria aqui esse ponto. Sabendo a temperatura, eu saberia
a resistência. Onde é que você encontra o NTC e o PTC, por exemplo? O PTC você encontra e o NTC você encontra como sensores, né? Mas o PTC, não sei se vocês já tiveram contato com aqueles televisores de tubo de imagem, o CRT, né, tubo de raios catódicos. Ele tem um termistor PTC ligado àquela bobina. Você tem aqui o tubo, você tem uma bobina de desmagnetização do tubo, que ela fica ao redor, e ela é ligada na placa a um PTC, então o componente é ligada a um PTC. Aí o que é que acontece? Quando você liga o televisor, a bobina desmagnetizadora, ela desmagnetiza o tubo naquele momento que você ligou. Com o tempo, como a resistência aqui vai aumentando, o fluxo de elétrons da bobina, ele diminui e a bobina desmagnetizadora, ela não fica desmagnetizando direto. Ela chega um momento em que, no gráfico aqui, ela é desligada, certo? Então, é utilizado um PTC na bobina desmagnetizadora dos televisores, volto a dizer, de tubo de raios catódicos. Hoje em dia o pessoal usa o LCD, né? Ou o LED, que é a mesma coisa do LCD, só que ao invés de você utilizar lâmpadas fluorescentes atrás da tela, você usa os LEDs, né? E o NTC você vai utilizar onde você quer fazer um sensoriamento que aumento da temperatura diminui a resistência. Por exemplo, você pode fazer um circuitozinho que acione um ventilador, por exemplo. À medida que a temperatura vai aumentando, chega num determinado ponto, a resistência é tão baixa que aciona o circuito manda alimentação e o ventilador é acionado, né? E o que é que acontece? A refrigeração, a temperatura vai caindo, vai diminuindo, a resistência do NTC aumenta e aí o circuito é desligado, ok? Aqui, pessoal, nós vamos falar sobre o teste. Teste de sondas NTC e PTC. Aqui dentro dessa sonda, o que é uma sonda? É um elemento de sensor. Você tem um NTC ou PTC. E aí você medindo aqui, você vai ter no multímetro, aqui é um multímetro digital, mas você pode usar o analógico. Você tem a medida aqui de 3.420. No termômetro nós temos 19 graus. Então a gente vem aqui, 19 graus, 15, 20, 19 graus está muito próximo a 20. Com 20, você tem uma resistência de 3.371. Certo? Então, se você está com um multímetro apresentando 3.420 a 19 graus, o que é que você pode concluir? Como aqui, com o aumento da temperatura, eu tenho a diminuição da resistência, nós estamos falando de quem? De NTC ou PTC? Isso mesmo, do NTC. Eu aumento, eu tenho uma diminuição. Então, é negativo. Se eu vier para cá, eu tenho um aumento da resistência. Então, eu teria que ter um valor maior do que 3.371. Então, 3.420 indica que essa sonda aqui, que o NTC que está dentro dela, está ok. Certo? Porque, volto a dizer,
Trata-se de um NTC, com o aumento da temperatura eu tenho a diminuição da resistência, e o valor encontrado no datasheet, que aqui é retirado do datasheet, eu tenho um valor aproximado a 3.371, um pouco maior, já que a temperatura também está um pouco menor, ok? Aqui é a curva característica de sensores, mas não vamos estudar essa parte aqui. Isso aqui é mais desse exemplo que eu peguei na internet aqui, ok? Mas eu queria que vocês prestassem atenção nisso que nós falamos agora, de como testar o NTC ou PTC. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço. Se tiverem dúvidas, voltem e assistam novamente o vídeo, né? Perguntem se a dúvida persistir, que nós teremos um grande prazer em responder. Um grande abraço, fiquem com Deus.